seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada. Doutor Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Prazer é meu, Tiago. Doutor Kiyoshi, nós acompanhamos agora uma enxurrada, uma avalanche de situações acontecendo no cenário político do Brasil, internacional, mas vamos trazer agora esse cenário atual em que envolve a prisão do ex-presidente. Já se passaram alguns dias desde que ele está mantido detido na sede da Polícia Federal, e eu gostaria que o senhor falasse a respeito do reflexo e do impacto dessa prisão para o nosso país e diante do mundo, né? Está dando impacto no Congresso Nacional, que estão buscando acelerar a anistia. Só que eles estão com aquele projeto de dosimetria, que não resolve coisa nenhuma. Só vai diminuir a quantidade de pena, né? De 27 anos e 3 meses para não sei quanto lá. Mas o que resolveria era aquele projeto original de anistia para ambas as partes, né? A parte que excedeu e a parte que foi condenada, né? Isso que resolveria, mas os congressistas, com medo da ameaça do Supremo Tribunal Federal, que iria declarar a sua inconstitucionalidade, resolveram costurar um outro meio de anistia que, digamos assim, parcial, né? Traduzido por dosimetria, o que é um absurdo, porque dosimetria é um instrumento jurídico próprio do Poder Judiciário, que condena e faz a dosimetria para aplicar a pena adequada. Isso não é matéria para o Congresso fazer, porque o Congresso nem conhece o processo, nem conhece cada um dos acusados, do que foi acusado. Então, não há que se falar em dosimetria, né? Agora, Thiago, essa prisão, eu tenho a impressão que acabará sendo convertido a prisão definitiva em prisão domiciliar, devido à idade avançada do ex-presidente Bolsonaro e também das precaríssimas condições de saúde, a exigir a pronta intervenção médica sempre que as circunstâncias assim exigirem. Agora, o que representa essa prisão do ex-presidente Bolsonaro para o país, em termos de relação com o mundo? Ter um ex-presidente preso é muito ruim, né? É muito ruim, né? Muito ruim, mas não tanto quanto um ex-presidente preso, né? Que voltou ao poder, né? Que teve a lei mudada para que ele pudesse ser liberado, não, doutor? Pois é. Isso que é muito ruim. Doutor, e então é possível que a pena seja convertida para uma pena em regime domiciliar. E o que motivou a prisão foi justamente o fato dele ter colocado uma ferro de solda na tornozeleira eletrônica, que levantou a possibilidade dele estar querendo fugir. Mas como que ele fugiria com tanto de cerco policial em volta da casa dele, né, doutor? Pois é. Isso daí não passa de uma narrativa, né? Agora, diz o Bolsonaro que ele derreteu uma parte do tornozeleira por curiosidade, né? Ele queria entender o mecanismo, né? Agora, aquilo levou a uma prisão preventiva, né? Que agora foi convertida em prisão definitiva, né? Porque transitou em julgado, né? Agora, o que os advogados deveriam fazer é ingressar imediatamente com a ação revisional, né? Dentro da linha de pensamento do Luiz Fux, com um pedido de liminar para suspender a execução da pena até a deliberação do mérito, né? Mas parece que não é essa a linha a ser adotada pelos advogados dos acusados e condenados. Doutor Kiyoshi, e agora, assim, a política
muda esse cenário a cada dia. O que a gente deve esperar nesse próximo momento? Como está o STF agora, nesse exato momento, em relação ao Congresso, em relação a outros líderes? Bom, o atrito atualmente não está mais em função em relação ao Supremo Tribunal Federal e Congresso, né? Parece que a tensão que existe é entre o Congresso e o governo, né? Entendeu? Até o Daniel Columbi, né? Ele acabou retirando a pauta de sessão para sabatina do indicado José Messias para o Supremo Tribunal Federal. É uma capa dia 10, ele tirou, né? Agora. E tudo isso decorre do distanciamento do Congresso Nacional com o governo. No Senado Federal, por conta da preterição do candidato indicado pelo presidente do Senado, que era o Rodrigo Pacheco. Na Câmara, em função da resistência do governo contra os vetos que foram derrubados. O Congresso legislou flexibilizando a legislação ambiental. O presidente Lula vetou. E o Congresso Nacional derrubou esses vetos, né? Então, cada um agiu dentro da sua quadra, né? Não vejo motivo para ficar criticando, né? É verdade, doutor Quioche. Então, assim, os caminhoneiros estão prometendo uma paralisação no Brasil nesta quinta-feira. E o que o senhor acha a respeito disso? Eles alegam que nunca foram tão desvalorizados como eles estão se sentindo nesse momento. Quais seriam as considerações do senhor? Só vai agravar a crise econômica, né? Se paralisa os caminhoneiros, quem é que vai fazer a entrega de produtos, né? Pode até, se durar muito, pode até implicar desabastecimento das grandes metrópoles, né? Isso daí é um jogo que já vimos. Já na época do governo Bolsonaro existiu a paralisação de caminhoneiros, o que levou a uma profunda crise econômica. Acho que o caminho não é por aí. E agora é importante a gente monitorar para saber exatamente como esse vai ser o desfecho dessa situação que preocupa. Afinal de contas, uma paralisação dos caminhoneiros pode trazer desabastecimento das grandes metrópoles no ramo alimentício, no ramo de combustíveis. Exatamente. Eu acho que isso daí deveria ser descartada, né? É verdade, doutor Quioche. Agora, vamos falar sobre a questão do tarifaço, né, doutor? Porque o Brasil parece que agora está um pouco mais livre, desde quando o presidente Donald Trump havia decretado o tarifaço para o Brasil, agora retirado essa tarifa alta de muitos produtos e insumos, agora, pelo menos, o Brasil está respirando mais aliviado. Muitos dizem que foi uma queda de braço que o Lula venceu. O que o senhor diz? Não tem nada que Lula venceu. O tarifaço foi um verdadeiro tiro no pé, entendeu? Ele decretou tarifaço contra Canadá, contra China, contra a União Europeia, contra o Japão, e foi aos poucos flexibilizando. Aqui no Brasil, não tem nada a ver com o presidente Lula, né? O americano chegou à conclusão que estava prejudicando a própria economia americana, estava disparando a inflação também por carestia, né, de produtos importados do Brasil. Depois estava até faltando comida na mesa do americano. Então ele foi flexibilizando de maneira que 70% dos produtos exportados pelo Brasil estão fora do tarifaço, entendeu? Mas isso não aconteceu só com o Brasil, aconteceu com o Japão, aconteceu com a Alemanha, aconteceu com a China, aconteceu com a Rússia. Né? Doutor Kiyoshi, e a China, como que está se comportando agora nesse momento?
A China parece que voltou às boas com os Estados Unidos, né? Se comprometeram a comprar a soja lá dos Estados Unidos, né? O que, em certa forma, rouba o mercado brasileiro de soja, né? Que ia muito para a China, né? E agora a China vai ter que dividir equitativamente as exportações de soja entre o Brasil e os Estados Unidos. Doutor Quioche, agora eu gostaria que o senhor falasse a respeito do legado deixado pela COP30. Um verdadeiro legado, não é verdade? A COP30 foi uma desmoralização do país a nível mundial. Essa COP30 é organizada pela ONU, que é sustentado pelos países ricos. Então, esse evento, eu não digo COP30, nenhuma das COP deveria existir. Por quê? Se a finalidade é evitar o aquecimento solar, que não pode passar de 1,5 graus até o final do século, então esse objetivo está completamente furado, porque os países altamente desenvolvidos, à custa da devastação do seu território, continuam poluindo. Tem uma legislação internacional muito conveniente para eles, porque basta comprar crédito de carbono. Aí ele pode poluir à vontade ao abrigo da lei. Entendeu? Então, por que a COP não discute a proibição de compra de crédito de carbono fora do seu país? Você quer crédito de carbono? Eles que replantem as florestas que destruíram. Agora, ele quer jogar isso nas costas dos países emergentes, principalmente o Brasil, que eles chamam de a Mata Amazônica, o pulmão do mundo. Não é? Então, na verdade, essas COP têm por objetivo apenas facilitar a ação dos países desenvolvidos e botar um pouco de freio no desenvolvimento econômico dos países emergentes. Isso não faz sentido. Doutor, quando é que surgiu o crédito carbono? Isso daí eu não me lembro bem a data, né? Mas foi uma legislação internacional sob a liderança da ONU, né? Acho que Que abrangeu os países todos. Hein? Que tentou abranger todos os países. Então, enquanto vigorar essa legislação, esse negócio aí de COP é pregar no vazio, né? Entendeu? Os países que devastaram, arrancaram até o último pé de árvore, eles têm licença para continuar poluindo. O país rico, ele tem dinheiro para comprar crédito de carbono, entendeu? E quem está produzindo crédito de carbono? Só os países emergentes, notadamente o Brasil. Né? Agora, tem o detalhe também que para realização da COP30 aqui no Brasil, houve desmatamento, houve desequilíbrios, houve uso do planeta, né? Exatamente. Esse COP30, né, particularmente, foi um desastre total, do começo ao fim. Né? Então, eles desmataram uma faixa de 50 metros, numa extensão de 13 quilômetros, da Mata Amazônica. Entendeu? Para fazer o quê? Para fazer uma rodovia de 4 pistas para que os ecologistas pudessem se locomover com rapidez. Então, começa por aí. Depois, aquelas construções feitas de última hora, o local do evento, não são paredes de concreto, entendeu? Ou de alvenaria. São de plástico, né? Que é um material que mais polui o meio ambiente, né? Um plástico, para você conseguir completamente a sua degradação, leva um século, né? E depois faltou água.
na fase do pré-Copa, no vestiários. Depois, na fase da COP, propriamente dito, faltou luz. Aí eles improvisaram 170 geradores movidos a diesel, né? Aí poluindo, né? Então, você era o caso até de usar máscara, né? Com tanto cheiro forte do diesel queimando, né? Aí depois houve contratação de 2 iates de alto luxo que consome 100 mil litros de diesel por dia, né? E depois também houve falta de local para acomodação, falta de alimentação adequada. Uma coxinha de R$ 45 você formava fila para comprar, né? Então, foi escolhido um local altamente não recomendável, né? Então, faltou tudo. E para fechar com a chave de ouro, houve um incêndio lá, né? Foi, pelo menos, o incêndio representou uma imagem bonita, né? Estamos subindo, soltando fumaça. Então, isso, em resumo, o que aconteceu na COP30, né? Então, o chanceler alemão se arrancou no sábado, né? Dizendo que não quer ficar mais nenhum dia aqui no território brasileiro e recomendava que outros também fizessem a mesma coisa. É o que foi duramente criticado pelo Lula, né? Que o chanceler devia conhecer aqui, conhecer lá, conhecer lá. Conhecer o quê? Conhecer a degradação ambiental? Doutor, agora tem uma situação também que a gente está prestes agora a entrar, falta menos de um mês, né, para a entrada em vigor da reforma tributária, não é? E os juristas, advogados agora estão preocupados. Quem muito aplaudiu antes agora está começando a se preocupar. O senhor já alertou há muito tempo, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem publicada no Migalhas, né? Que os contadores estão arrancando a cabeça, os cabelos da cabeça. Porque, além de preparar a declaração de imposto de renda, tem algo mais urgente. Então, eles estão orientando as empresas para convocar, principalmente a ASEAN, convocar a Assembleia Geral para fixar o montante dos lucros a serem distribuídos. Ele tem que fazer isso, no entender dele, até 31 de dezembro de 2025, sob pena de, se fizer em 2026, pagar o imposto de renda. Pagar, entendeu? Pagar imposto de renda sobre os dividendos. Não é? Agora, isso é um grande equívoco, né? Eles estão confundindo o princípio da anterioridade, que é essa lei de reforma tributária, a 15.720, de 25, surtirá efeitos a partir de 2026. É o princípio da anterioridade. Mas o imposto de renda é um imposto anual. Imposto anual. Ele tributa com base nos rendimentos auferidos no ano base, ou seja, né, no exercício de 26. Então, ele vai tributar em 27. Então, toda essa corrida que os contadores estão encenando, os que estão arrancando o cabelo, estão bastante confusos, a confusão decorre da falta de conhecimento técnico. Né? Você tem que somar o princípio da anterioridade, 2026, com o princípio da anualidade, o que implica tributação de dividendos somente em 2027. E aí, doutor, como que, quando essa confusão toda vira à tona,
que ninguém sabe mais o caminho, como que vai ser? Porque já vai ser tarde, né? Então, essa reforma, isso daí é a reforma do imposto de renda. Agora, tem que se preocupar com a reforma tributária que ensejou o CBS e IBS dual. Então, esse é mais complicado ainda, né? E agora está bem na hora, e os municípios vão perder muito, né? Então, eles estão falando que 2026, uma tributação baixíssima, 1%, a título experimental, né? Agora, não precisa experimentar para saber que o fogo não esfria a mão. Pelo contrário, queima. Né? Mas eles têm que fazer essa experiência, né? Acender o fogo e botar a mão lá para ver se queima ou esfria. Né? É coisa de doido, né? Bom, e não tem o que fazer, né? Porque ela já está aprovada e vai entrar em vigor. Mas vai dar muita confusão. Então, não há judiciário que dê conta de tantas demandas. Entendeu? Agora, os autores da reforma já sabiam da, da dificuldade de implementação, tanto é que deram um prazo de transição de 10 anos. Né? Já se passaram 2, então faltam 8 anos, né? A contar de 26. Isso é inusitado, Tiago. Nenhuma reforma tributária levou tanto tempo, entendeu? A última reforma tributária, pela Constituição de 88, levou menos de 3 meses. Né? Principalmente, é tudo muito ruim. 10 anos. E depois, eles estão considerando a sociedade como algo estático. Né? Esses 10 anos aí facilmente pode decuplicar, né? Dado o dinamismo. Né? Então, eles propuseram um prazo de 10 anos para repor a perda arrecadatória dos estados, em razão da reforma. Como se o mundo ficasse parado durante 10 anos. Né? Então, esses 10 anos, na verdade, vai virar uma guerra de 100 anos. Né? E a gente que vai sofrer isso, né, doutor? Porque a gente que paga imposto. É um problema muito grave. Né? Vai aumentar o imposto para todo mundo, né? Assim, sem contar com o IBS, né, que criou o maior tributo incidente sobre o consumo do planeta. Né? Fora isso, ordinariamente, este governo gastador tem aumentado a cada 37 dias. Cada 37 dias você é surpreendido com elevação da carga tributária, que às vezes vem de uma forma enrustida, outra vez de forma ostensiva, como essa do IR. Né? Exatamente. E também entra em vigor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? Isso daí, para mim, é inconstitucional. Né? Primeiro, porque o imposto de renda, segundo a Constituição, né, 153, parágrafo 2º, é regido pelo princípio da generalidade, ou seja, todos têm que pagar, princípio da universalidade, isto é, todos os bens, renda, patrimônio têm que pagar, e o princípio da proporcionalidade, que é cada um pagar dentro dos limites da sua capacidade contributiva, daí a alíquota progressiva, entendeu? O pobre paga pouco e recebe uma extensão maior em benefícios do Estado. O rico paga bastante e recebe poucos benefícios de serviços públicos do Estado. Então, é a velha teoria do filtro. Né?
De verdade, doutor. Agora, é uma pauta que é social, ela é de cunho social, então as pessoas aplaudem, acham que está certo, né? Mas isso vai trazer um grande desequilíbrio, né, para a economia. Ah, sem dúvida. Agora, eles ficam falando que é instrumento de inclusão social. O presidente Lula, toda hora, está falando nisso, né? Mas ele está usando um instrumento inadequado. O instrumento tributário, que é coordenado pelo Ministério da Fazenda, existe para arrecadar todos os impostos e aplicar o produto da arrecadação do imposto na consecução da finalidade do Estado, dentre os quais atendimento aos vulneráveis. Isso se faz através da lei orçamentária anual e não na fonte, deixar de arrecadar, entendeu? Então, isso daí você tem que arrecadar de todo mundo e a lei orçamentária anual dotar de verba suficiente para atendimento dos vulneráveis, através do Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, é outro ministério, não o Ministério da Fazenda. Bom, agora é esperar ver como que a gente vai ter que lidar com todas essas situações que vão vir à tona em 2026. As esperanças não são tão positivas, né? Mas tem alguma coisa positiva para 2026, doutor? Para dizer que tudo está errado, a única coisa positiva aí é a tributação por fora, entendeu? Aí fica transparente a imposição da carga tributária. Porque no sistema do ICMS, que é tributado por dentro, o valor de imposto está embutido lá dentro do preço, o consumidor não tem ideia de quanto de imposto de ICMS está num determinada mercadoria que custa R$ 100. Só especialistas que conseguem fazer cálculo por dentro, né, para saber o valor do ICMS que está dentro do preço. Agora, o cálculo por fora, o imposto destacado é do fisco. Para o vendedor, é somente o preço da venda, mais nada. Então, é transparente. Aí dá, inclusive, a prisão em flagrante se você deixar de recolher, não é, o destacado, porque aquilo não entrega o preço e, portanto, ele tem que recolher aos cofres do erário. Agora, o sistema bolado pela regulamentação do IBS facilita, porque a cada operação, o sistema informatizado já separa o imposto destacado e vai direto para o Tesouro. O resto é direcionado para o vendedor. Entendeu? Bom, e sem contar, né, doutor, a questão do comitê gestor, que é um abuso, né? Não, isso não tem fundamento nenhum. Primeiro que, sem ser poder do Estado, né, ele se posiciona como se um ente federativo do Brasil fosse, né? Porque ele arrecada e distribui. A arrecadação é algo próprio do ente político, União, Estado, Distrito Federal e Município. Tá? Nunca vi um órgão, uma autarquia federal assumir essa posição. Né? Então, e depois, para prestigiar o comitê gestor, eles cindiram diversos aspectos do fato gerador. O aspecto material, que é a instituição do imposto, né? Pode ser que devido imposto, bem como uma parte do aspecto quantitativo, base de cálculo, é a União que definiu. A outra parte do aspecto quantitativo do fato gerador, que são as alíquotas, ficou para estados e municípios, que não têm o poder de
arrecadar, embora tivesse o poder de fiscalizar. O comitê gestor, que não tem poder impositivo, não tem poder para fiscalizar, ele tem um poder para arrecadar. Entendeu? Então, é como você tivesse separado diversos órgãos do corpo humano, dando uma vida autônoma a cada órgão. Né? Você arrancou o coração e o coração tem uma vida autônoma, o pulmão idem. Né? Então, assim como o corpo humano vivo, né, atua com esses órgãos entrelaçados, integrados, o fato gerador é a mesma coisa. Se faltou algum aspecto do fato gerador, que na verdade são 5 aspectos, não ocorre a hipótese de incidência tributária. Entendeu? Então, eles fizeram uma ginástica em que aquilo que é separado para fins didáticos passou para a legislação. Então, não sei que nome dá um negócio desse. Né? Tá certo, doutor Kiyoshi. Muito obrigado pela conversa aqui no Poder e Negócios de hoje. Tá bom. Até a próxima, doutor Kiyoshi. Muito obrigado você que participou, que acompanhou essa entrevista. Não deixe de compartilhar com os seus amigos. E, claro, a gente se encontra no próximo encontro aqui no Poder e Negócios.